E se você não der 100% todo dia, velho, desculpa, você pode ser o melhor na área que você for. Você não vai chegar. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não contando todo o glamour depois que deu certo, que tudo já virou boas histórias para contar. O que a gente quer aqui são histórias empreendedoras antes de dar certo. Hoje contamos aqui com o Ivan França, do estúdio Ivan França Pilates, fisioterapia. Ivan, prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. Temos aqui também Luiz Vacari representando quantas marcas? Sou eu, Love Burger e El Nacho. E o Emerson representando aí a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Ivan, obrigado. Conta um pouquinho quem é o Ivan e para o nosso público como a sua trajetória profissional, quem você é, conta pra gente. Boa noite, pessoal, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, poder passar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória com esse desafio diário, né? Que é ter um negócio próprio. O meu negócio ele surgiu de um sonho, porque eu trabalhei muito tempo em empresa e quando de repente eu resolvi sair da empresa, eu saí da empresa formado em fisioterapia e com um grande desafio, porque a fisioterapia em si, a faculdade ela não te ensina a ganhar dinheiro, ela te ensina a atender. E o grande desafio hoje do fisioterapeuta, do educador físico, é justamente ele entender que a empresa dele é ele é a empresa, né? Porque você tem uma estrutura, a estrutura é diferente, porque as pessoas só vão pensar em empresa quando elas têm estrutura, mas para a gente que é da área da saúde, a saúde em si, em geral, a grande maioria hoje são PJs, então eles são as empresas deles. Exato. Então eles têm que ter um olhar diferenciado, né? E eu lembro que quando eu estava saindo da faculdade, eu conversei com um professor e ele falou assim, põe na sua cabeça que a empresa hoje é você, né? E porque assim, você pode de repente faturar bastante no dia ou de repente você pode não faturar nada. E a grande necessidade, né, que eu tive muita dificuldade, minha mãe que cuidou de nós, eu e meus irmãos, 6, e a minha mãe morreu, eu estava no segundo ano da faculdade. Quando a minha mãe faleceu, ela me deixou de presente meu irmão menor. Ela falou assim, Ivan, você que vai cuidar do seu irmão no leito. E, cara, eu recebi um desafio que é o maior de todo, que é cuidar do filho dos outros. Exato. Porque o filho seu você cuida, o filho dos outros não tem como. E, assim, meu irmão pedia pra mim assim, Ivan, eu preciso de R$5 pra levar na escola. Eu preciso de R$10 pra levar na escola. Fora isso, eu tinha que comer, tinha que pôr. Então eu rodava, assim, muito com o trabalho. Ia atender de domingo, aparecia atendimento, eu ia. Porque eu pensava, eu tenho que pôr gasolina, eu tenho que pôr comida dentro de casa, eu tenho um irmão para ajudar a sustentar, cuidar, tudo. Então, esse foi o meu a grande escola de empreendedorismo. O combustível, né? O combustível, justamente isso. Que é a parte difícil das pessoas entender, né? Porque, como eu disse para você, eu trabalhava em empresa, chegava no dia do pagamento, o dinheiro estava na conta. Só que quando você não trabalha em empresa, cara, você tem que ter um objetivo. Você tem que pensar, vou rodar, vou girar para conseguir um salário, e aí é o desafio de você conseguir isso, né? E os atendimentos de fisioterapia, fazer com que você seja reconhecido, fazer com que você seja uma pessoa que consiga atrair cliente. Então esse é o grande desafio da área da saúde em si. E a indicação, né, na verdade. Indicação. É muita indicação no seu setor, né? Mas aí eu quero puxar um gancho, cara, que eu acho que você falou uma coisa bem legal. Verdade. Que é o problema das faculdades hoje, né? Ou qualquer curso de faculdade, ela não ensina o cara a ser empreendedor. Ela ensina o tema pro cara, né? E joga o cara no mercado. Você pega isso daí na fisioterapia, você pega aí o cara que é formado em direito, por exemplo, o cara que é dentista, o cara que é médico, né? Normalmente se forma ali, é muito importante, logicamente, a área técnica, a teoria ali, a técnica e você aplicar o que você aprende, mas na hora que você precisa empreender, o cara precisa buscar um conhecimento sozinho, porque Sim. Hoje você tem que ter administração, não tem? Sim. Uma agenda, uma administração, um local onde você, um aluguel, Sim. né? Como que você faz girar isso, né? E as faculdades não ensinam, né, cara? Isso é uma coisa que o empreendedor ele tem que buscar sozinho. Sim. Ou ele bate a cabeça e erra e aprende e vai fazendo, ou o cara vai buscar um curso específico, né, para poder desenvolver essa parte, né? Eu lembro que minha trajetória, sua também,
é muito voltado à carreira acadêmica, né? Eu lembro que quando a gente fazia lá os conteúdos programáticos e quando a gente recebia algumas grades, o empreendedorismo e a questão de gestão de negócios para todas as áreas era sempre colocado acima do plano. Isso. Como se fosse um conhecimento complementar, algo adicional porque porventura um dia você precisasse, você poderia buscar. Só que realmente cabe aqui, acho que até uma meia-culpa, eu não posso representar tudo, né? Sim. Mas poxa, a gente não incentiva. É aquela coisa, se a pessoa tiver a intenção de ser empreendedora, se ela tiver um viés para fugir do CLT e ter o seu próprio negócio, que ela procure de repente uma pós-graduação em gestão de negócios, né? Ou ela faz uma segunda graduação voltada a negócios, mas a gente não incentiva, realmente tanto que quem incentivava os alunos a empreender era a gente como professor. Sim. A gente como professor que chegava e comentava, olha, se você for para essa área, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Inclusive a gente tinha projeto, né? Exato. A gente tinha projeto lá, que era muito legal. Então a gente pegava o pessoal que era do primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre, que a gente dava aula técnica, os cursos técnicos, né? Aí a gente tinha um desafio empreendedor. Então os caras tinham que criar tudo. Eles tinham, a nota deles, né, no final eles tinham que montar um evento com uma feira, com um stand, a marca, tinha que desenvolver marca, tinha que fazer o plano de negócios, como vendia, né? Como que foi para você, né? Para você, como que foi esse primeiro passo? Foi por necessidade ou você falou, não, cara, eu quero sair fora do CLT e quero ter a minha empresa? Como foi? No primeiro momento, quando eu saí da empresa, eu fui trabalhar numa clínica de fisioterapia. Ah, tá. Assim, porque você sair da faculdade e você ter clientes é diferente. Então você precisa ir alguém que tem esses clientes. Então eu fui trabalhar para alguém. E assim, eu fui trabalhar para alguém pensando sempre como funcionário, nunca ter um negócio próprio. Só que quando eu cheguei para trabalhar, a galera da saúde também é desorganizada, muita gente desorganizada, com caixa, com fluxo de caixa, com pagamento. E aí eu trabalhava num lugar e eu olhava as pessoas e falava, não é possível. Porque a dona da clínica ela não conseguia pagar os funcionários. E os funcionários não entendiam que a empresa deles era eles. Tipo, que nem eu trabalhava por período. Então eu trabalhava manhã, trabalhava à tarde. Se eu trabalhasse manhã e tarde, eu ganhava manhã e tarde. Se eu trabalhasse só manhã, eu só ganhava manhã. Mas uma pessoa que precisava de dinheiro, que entendeu que na saúde a empresa era ele, cara, eu rodava direto. Então eu rodava de manhã e rodava de tarde. E fui aprendendo. E eu fiz um curso de Pilates. E quando eu fiz um curso de Pilates, foi a primeira vez que eu via a possibilidade de eu ter um negócio. Porque assim, vamos dizer, os equipamentos de Pilates, eles não são tão caros. Eles têm um valor alto, mas eles não são tão caros se você pensar, puta, eu vou trabalhar e vou rodar e vou pagar o investimento, né? Investimento inicial. E eu pensei assim inicialmente, cara, vou comprar os 2 equipamentos que são os menores e são mais baratos, são mais acessíveis, vou começar a trabalhar. E de acordo com que os clientes vão vindo, eu vou comprando mais equipamento. Cara, foi o primeiro pum. Só que nesse meio tempo eu fui trabalhar para 2 amigos meus. E esses 2 amigos meus, um me deu a primeira oportunidade e um era um lugar onde eu queria trabalhar. E nesse lugar onde eu queria trabalhar, eu cheguei substituindo aulas e depois eu virei ali, comecei a atender, ter muitos... E eu pensei, puta, vou trabalhando. E quando eu vi o montante, porque eu ganhava porcentagem, então eu ganhava 40%. E como eu trabalhei em empresa e eu trabalhava na parte de vendas, planilha de Excel para mim não era problema. Então eu sempre tive, para mim é tudo planilhado. Se você perguntar da minha agenda hoje, a minha agenda é uma planilha de Excel. Eu tenho ela no sistema, mas eu tenho ela na planilha de Excel. E aí eu fiz as contas. Quanto que eu ganhava pro cara, quanto que eu ganhava para mim. Cara, foi quando eu falei, eu consigo ganhar isso para mim. E aí foi quando eu fui para cima. Comprei os primeiros equipamentos comprei um estúdio completo. Mas eu comprei o cestinho do banheiro, o negocinho, o porta-copo, o cestinho de copo, o galão de água, tudo parcelado. E isso foi julho de 2013. Eu iniciei o estúdio Ivan França Pilates em julho de 2013. 2013, a economia do país estava rodando muito bem. Então, 2013, quem entrou no mercado estava bonito.
né? Então tinha uma gestão boa, o Brasil e todo mundo rodando, tinha muito crédito facilitado. Cara, foi quando eu embarquei. Dia 31 de dezembro de 2013, eu havia ganhado 5 vezes o que eu não investi. Caramba. Então, assim, para um negócio que era para startar na época, eu precisava de 20 mil reais. Em dezembro, eu tinha ganhado 120 mil. Caramba. Então, pago o que eu tinha Pagou, comprado. já ganhou. Cara, e aí eu comecei a olhar o mercado de uma outra forma, né? Então, tipo assim, porque o desafio de empreender é justamente isso. Você tem que numerar as coisas, né? E é o que eu sempre falo para as pessoas. O dia que você tiver coragem de marcar que você tirou 5 reais do caixa da sua empresa, cara, você está no caminho. É isso aí. Exatamente. Você está no caminho. Porque se você pegar todo o dinheiro que você receber, cara, você não sabe de onde vem o dinheiro. E aí, onde que está indo esse dinheiro? Mas a gente sempre fala isso aqui, né? Em todos os vídeos a gente fala, cara, você quer ter uma empresa, separa o que é conta de empresa e separa o que é a tua conta, né? Define um prolabore para você. Sim. Você quer ganhar 10 pau? Beleza. Quanto você precisa vender a empresa para te pagar um salário de 10? Não dá, hoje eu quero receber um salário de 5 ou de 20, é você que define. Mas misturar as contas, fala assim que, é o primeiro passo para o fracasso. Acabou o dinheiro, estou sem dinheiro aqui, vou pegar o dinheiro do caixa para pagar uma conta de luz de casa. Estou sem dinheiro do carro, vou passar o cartão de gasolina, vou encher o carro da minha esposa. Sei lá, já começa a misturar, para mim, acho que você falou certinho. O cara que pegou 5 e marcou, marcou e pagou. Para mim, assim, que sempre tive somente esse fluxo de caixa, eu nunca vi problema de pegar o dinheiro. Mas entender qual que é meu salário hoje. Marcar. Qual que é meu salário hoje? Isso. Meu salário é 50% porque eu produzo para a empresa Ivan França. Sim. Porque a empresa Ivan França é uma coisa, o Ivan é outra coisa. Claro. Você tem as suas contas, a empresa tem as contas dela. Eu posso pegar o dinheiro da empresa, mas eu tenho que ter coragem de marcar. Isso. Exatamente. Você entendeu? Onde tá saindo, é onde está saindo. Tipo assim, de fazer a planilha, de pôr na planilha. E tem muita gente que tem dificuldade com isso, né, cara? E é o grande, né, O problema é que quantas empresas abrem e fecham no primeiro ano? Sim. Por que será? Porque não tem um controle. Sim. O cara não sabe onde está indo o dinheiro. Ele não sabe onde está o dinheiro. E o que eu acho importante a gente frisar é que ideia boa, muita gente tem, né? Puta, demais. Bastante. Então, pessoas que são gabaritadas, que têm ali uma inteligência acima do comum, ou que estudou, ou que de repente a vida fez, ela é uma profissional bem interessante. Mas chega um momento que a pessoa precisa ter decisões. Então, decidi tirar uma ideia do papel e empreender. Só que, cara, tem tanta coisa embutida nisso. Sim. Porque daí, quando você quer empreender, não é só a tua arte, não é só o que você sabe fazer. É também a capacidade, primeiro, de gerir um negócio, daí depois, se você não for ficar sozinho, de gerir pessoas. Sim. E aí, nessa coisa de controlar, onde as pessoas se perdem. Sim. A sorte é que o Ivan ainda já sabia Excel, né? Sim. Porque eu, no meu caso, cara, eu tive que apanhar. Mas de assim, Excel, eu vejo muito tudo isso, né? O meu pai, ele vendia pipoca, né? Meu pai foi um sapateiro muito bom. Meu pai vendia pipoca. Mas o meu pai, por exemplo, ele tinha um problema. Que era justamente ele não sabia o dinheiro. Não sabia esse gargalo do dinheiro, você entendeu? E, cara, fora os outros problemas. Então, um dos problemas dele era o gargalo do dinheiro. Então, você vem ali com uma bagagem de, saber vender o seu produto, né, cara? Porque vender o produto não é fácil. O que eu faço, tem um monte de gente que faz, você entendeu, cara? Mas eu sempre digo que o cliente chegou em você. E daí pra frente você vai fazer? Exatamente. Você entendeu? O cliente chegou. Tanta empresa investe, Sim. investe, aí o cara faz tudo certinho. Aí quando o cliente chega, Não sabe o que fazer. o cara estraga, né? Mas dessa história que o Ivan contou, sabe o que eu achei bacana? Quantas pessoas não passaram pela mesma situação de ter uma ideia, de repente, o insight que ele teve, pelo que eu entendi, foi você trabalhando para os outros, você percebeu que você também poderia ter sucesso, Sim. né? Você via o mercado aquecido, via que de repente poderia ter o mercado aquecido e que comportava mais empresas Sim. oferecendo aquilo. Só que quantas pessoas não barraram na peneira de ter coragem para investir? Sim. É o medo, né? Porque... É o primeiro passo, né? Que a gente estava comentando, né? E aí, assim, eu olhei, tive uma grande ideia, acho que dá certo, mas peraí, poxa, para eu colocar essa ideia em prática, de repente eu vou ter que colocar lá 20 pau vou ter que pegar 20 mil reais. Tem que vender meu carro. Vou ter que vender meu carro, ou vou ter que, de repente, fazer um financiamento.
e aí a pessoa vai lá, esbarra e não faz. Hoje, né, a gravação desse programa está acontecendo aí no metade do mês de setembro, mas hoje eu estava numa empresa e foi justamente isso que eu falei para eles, assim, viu, se vocês têm dúvida do que vocês têm que investir, é porque vocês não têm certeza do negócio de vocês. Porque assim, se você sabe que o teu produto é bom, se você sabe que você está à frente da concorrência, e se você sabe que o que falta para você expandir é a estrutura, então é colocar... É ter a coragem, né? É a coragem da estrutura. O que é que eu preciso fazer? Agora, você tem ali, você diz ter um bom produto, você diz ter um bom serviço, você diz que você está à frente da concorrência, você até mostra que você tem algum dinheiro em caixa, mas você não quer investir? Então será que você tem tanta certeza do seu negócio? Será que você tem tanta certeza que isso vai virar? Então essa coragem às vezes falta. Mas Ivan, a fisioterapia surgiu quando? Então, Por que você estudou fisioterapia? A fisioterapia ela vem de vocação. Vocação? Vocação. Eu sempre tive facilidade de lidar com as pessoas, né? E desde pequenininho eu falava, pô, você é fisioterapeuta ou educador físico. E daí em 2004 eu sofri um acidente e várias pessoas cuidaram de mim. Só que teve uma pessoa em especial que ela fez toda a diferença na minha vida. Porque eu sendo um fisioterapeuta, por melhor que eu seja, se meu cliente não aceitar o meu tratamento, eu não consigo resolver o problema dele. Entendeu? E qualquer médico é assim, qualquer um da área da saúde, se você não aceitar o tratamento, certo, ou se você tiver dúvida, cara, o negócio não vai pra frente, o tratamento não vai funcionar. E eu fui para um cara, eu perdi uma perna, uma parte da perna, e falei para ele assim, cara, eu jogava capoeira, eu corria, eu fazia ginástica olímpica, eu quero voltar a fazer todas essas coisas. E todos os lugares que eu fui, a pessoa, não, você vai fazer isso sim, você vai andar no teto, você vai andar na parede. E o cara, ele falou pra mim, Ivan, cara, eu não faço isso, eu faço prótese. Cara, eu vou te dar uma condição, mas eu quero que você esteja ciente que se você não fizer o que você quer, não é por culpa minha. E isso é diferente. Quando você fala pra pessoa, o que você vai fazer? Porque todo mundo espera. Eu espero muito de você, Emerson. Você entendeu? Espero muito de você. Mas e aí? Quanto que eu dou? Será que eu estou me entregando? Será que eu tenho dúvida ou será que eu tenho certeza? E quando você tem dúvida, tchau, já era. E o cara me fez acreditar no tratamento que ia funcionar. Você entendeu? Ele falou assim, Ivan, não é culpa minha. Porque as pessoas vão se acomodar. Você entendeu? 20% não é 100, é 20%. E se você não der 100% todo dia, velho, desculpa, você pode ser o melhor na área que você for. Você não vai chegar. É por isso que a gente fala, né? A gente nunca deve cobrar dos outros aquilo que só depende da gente. Sim, exatamente. Pô, tá ali, ó, o cara tá te dando um tratamento, tá te falando que é possível, mas tá te falando que é possível desde que você faça a sua parte. Lógico. E assim, o paciente, ele é 80% do tratamento. Exato. O profissional é 20%. Entendeu? É tudo mente, né, tudo mente. Ivan? É igual assim, cara. É tipo você ir na CPFL e reclamar da energia. Cara, que eu tô gastando demais. Pô, eu tô te entregando energia. Quanto você tá gastando? E aí você não quer pagar? Então é isso, você entendeu? Então a área da saúde é isso. O médico, ele vai dar o melhor dele. O fisioterapeuta, o enfermeiro, o professor de educação física, ele vai dar o melhor dele. Mas se quem estiver comprando o serviço não acreditar, cara, não esquece, não vai. Não vai. Não adianta. E por melhor que o cara seja. Você utilizou esse profissional como referência. Foi um inspirador. Cara, assim, inspiração total. Até hoje eu falo pra ele, você é um cara diferente. Porque tem pessoas diferentes no mercado, você entendeu? Você é um cara que gosta do que faz, né? Tem um cara nota 6 meses, mas tem muito nota 10, você entendeu? Você tem que cavocar. E é por isso, ó, amigos empreendedores, qualquer profissional de qualquer área que está assistindo a gente, vocês não sabem o quanto vocês fazem diferença na vida das pessoas, o quanto um trabalho bem feito muda em relação à sequência da vida dela, o que ela vai estudar, o que ela vai fazer, o que ela vai acreditar. Então não tem espaço pra gente meia boca, não tem espaço pra gente mediana quando a gente quer prestar serviço, né, Luiz? Até tem, né? Espaço tem. Mas será que vai pra frente? Eu acho que assim, o que a gente sempre fala, né? Parece clichê. Mas assim, gostar do que a gente faz, cara, eu acho que é
o propósito que você tem ali, que você sente, que você gosta, né? Que a gente falou com o Ivan aqui. O Ivan falou, pô, meu, nasceu de lá de trás, já vem de lá de trás. Sim. Então você entendeu qual é o seu propósito. E aí parece que as coisas vão se juntando no caminho. Aí você conhece um cara que te deu uma puta de uma lição, que trouxe pra você essa coisa que hoje te faz diferente ser a diferença no mercado, né? Porque cuidar de pessoas, cara, a área de saúde, eu acho que ela tá bem em evidência agora por conta do que a gente passou atrás, né? Só que assim, né, cara, ela vem em evidência, né, por conta do cenário da pandemia, Sim. Mas, cara, a pandemia, ela vai ficar para trás. Você entendeu? Exatamente. E as pessoas vão voltar onde elas estavam. Isso. Você entendeu? Elas vão voltar. Mas você acha que talvez criou uma consciência das pessoas, por exemplo, de olhar para a área de saúde com mais carinho, por exemplo, do que... Cara, o futuro tá aí. Uhum. E o futuro, ninguém vai mais receitar medicamento. Uhum. As pessoas vão receitar dieta, exercício físico e hábitos de saúde. Você entendeu? Esse vai ser Seria o o remédio mundo do futuro. perfeito, né, Você cara? entendeu? Esse vai ser o remédio o preventivo, do né? futuro. O Porque preventivo. É o que as pessoas querem. Todo mundo quer ir no médico, tomar um medicamento e achar que sarou. E se o cara acredita naquilo, quem sou eu para mudar aquilo? Só que o futuro, ele já chegou. Hoje, do que as pessoas sofrem? Ansiedade, Você entendeu? depressão. E aonde você desconta isso? Tem N vícios, né? Você pode descontar Bebida, droga, bebida, excesso de comida. E lá na Excesso de frente você comida. vai pagar um preço, cara, alto, né? alto. Porque todo mundo vai ter uma conta para acertar. Com certeza. Você Com entendeu? certeza. Todo mundo vai ter uma conta para acertar. Por isso que o esporte, né? Esporte, saúde, saúde, bem-estar. comer bem, Cara, né? você não tem que ser o atleta de nada. Não, Você só tem que ter hábitos. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Porque, você beber um refrigerante, beber uma cerveja, cara, comer alguma coisa que tá fora, tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas o problema é só você fazer só isso, né? Você entendeu? Se você ficar nesse... E infelizmente, cara, estresse, a cabeça... Cabeça pira se você não tiver uma pirada, válvula de escape, se você né, não cara? tiver onde ir, cara, é esse o caminho. É esse o caminho. Porque ou você pode descontar, por exemplo, pô, tô estressado. Ou você pode ir pro bar e encher a cara no boteco. Ou você fala, pô, posso ir numa aula de boxe, Sim. posso ir numa aula de capoeira, posso lá, vai lá e dar umas porradas no saco, pega a bola de tênis e joga tênis, Sim. ou joga squash, joga, né? Pode fazer uma leitura, pode dar uma caminhada. Você tá Pode caminhar e correr, pegar uma bike, né? Hábitos. Mas criar um hábito saudável, Sim. porque normalmente a gente tá estressado, o que é o caminho mais fácil? Sim. É você ir pro bar, beber e E aí você chega na tua casa, você não dá atenção pra tua família, Exatamente. você não dá a atenção que você merece. Você E entendeu? na verdade a consequência de quando você vai fazer um esporte, de repente ali você está angustiado com alguma coisa, né, agoniado, pô, aquele prática de esporte ela vai te trazer uma resposta de repente, né, do que diferente de você encher a Porque cara o nosso, e piorar a o situação. nosso corpo ele foi feito para movimentar. Quando esse movimento ele fica feliz também, né? Opa, você Porque fica, a gente cara. libera hormônios, Sim, né? você E, cara, libera endorfina, sim. né, você fica, né, e outros hormônios também, Sim. né? Do prazer, né? Fui lá, levantei o peso que eu queria, né? Sim. Eu corri com menos tempo, né, cara? Isso ganhei do sim, cara aqui, sim, faz da parte, competição, faz né? parte, isso mesmo, faz parte. O sonho seria, cara, eu fico, eu tenho reparado, né, às vezes eu fico triste, cara, porque o que eu vejo de farmácia abrindo, cara, eu gostaria de ver uma quadra em cada bairro. E o um mais parque legal, da e cidade, o mais legal de em tudo, cada né? bairro. O nome da farmácia é drogaria. Drogaria, né? exatamente. Depende cara, da cada dose. vez Te cura, maior. depende da dose, te mata. Exatamente. Não, e cada vez mais, né, cara? Cada vez mais você vê uma à frente da outra, um monte de drogaria, cara, toda esquina. Pô, seria o sonho, né, que a gente tá falando aqui, era em vez de ter farmácia em todos os bairros, toda rua, pô, ter uma quadra ali pro cara poder brincar já, né, montar os timinhos de futebol, lembra? Ou mesmo lembra quando a gente era moleque, né? Eu não sei, o Ivan, deve Jogava ser na mais rua, jovem, moleque de né? rua. Lembra que você voltava pra casa sem a tampa do dedão? Sim. Jogava futebol descalço, né? Eu tenho 42 anos, né, cara? minha Então, idade, nossa meu, a idade, gente idade aqui. brincou muito na rua, né? Fez muita coisa. Antigamente as coisas eram mais diferentes. Né? Sim. Ivan, mas assim, pensando em negócios, a pandemia também foi uma porta de entrada para vocês, né? Sim, o que aconteceu, né? Eu, por exemplo, o meu espaço de Pilates, por eu ser fisioterapeuta, ele está registrado como clínica de fisioterapia. Só que o que é o Pilates? O Pilates não é fisioterapia. O Pilates é uma metodologia de exercício que você pode estar utilizando como uma ferramenta de reabilitação. Mas não significa que todas as pessoas vão para o Pilates e elas vão porque elas vão fazer fisioterapia. E se a pessoa age assim, ela está agindo de forma errada. Porque a metodologia Pilates, ela diz, é uma metodologia de exercício. Sim. E o Joseph Pilates, quem criou o Pilates,
Ele treinou a polícia alemã. Ele treinou a polícia inglesa. E, cara, era homens fortes. O Joseph Pilates era um homem forte. Então, a metodologia, ela conduz a pessoa a fazer exercício. Então, eu tava lá na pandemia aberto e as pessoas viam eu postando no Instagram. E aí, quero fazer uma aula porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. E aí, a pandemia, ela deu uma alavancada. Porque no primeiro momento, o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com todo mundo que tem uma empresa. Né? Altos e baixos. Altos e baixos. E no primeiro momento, eu acalmei muita gente. Porque como eu sou professor de curso também, muita gente falou assim, puta, Ivan, e agora? O que eu faço? E tinha gente vendendo aparelho no desespero. Sabe quando as pessoas começam a sair no desespero? Eu vou fechar porque eu não sei quanto tempo vai demorar tudo isso. E um dia eu pensei, falei, e se o negócio quebrar? Como eu sou parceiro, eu tenho um parceiro hoje, né? Falei, e se o parceiro quebrar? Daí eu pensei, eu falei, cara, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Só que do lugar onde eu vim, cara, eu conheço todos os caminhos, cara. Eu posso voltar para trás de novo. Exatamente. E começar de novo, você entendeu? Foi a primeira coisa que eu pensei. E assim, eu tenho os aparelhos de fisioterapia, que é uma outra coisa. Eu tenho os aparelhos de pilates que são meus. Cara, eu comecei numa casa de fundo. Eu posso começar de novo numa casa de fundo, você entendeu? Um aluguel mais barato, que é o meu custo mais alto. E aí eu fiquei meio preocupado, mas foi um único dia, foi um único momento. Eu falei, cara, isso não tá na minha mão. Não tá na minha mão, eu não consigo resolver. E aí, cara, de contrapartida, daqui a pouquinho a pandemia ela alavancou o negócio. E a gente falou de 2013, quando eu abri, que foi um ano muito bom. 2013 e 2014. E cara, e 2020? Na pandemia foi fora da curva. Um ano que eu achei que eu ia ser ruim, cara, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro trabalhando na profissão que eu trabalho hoje. E assim, eu tenho as planilhas desde 2013, todas estão guardadas. Cara, se a gente falar de números, cara, eu ganhei mais em 2020 do que eu ganhei nos outros anos, né? E a gente, nessa conversa aqui, a gente tem que falar de perrengue também, né, cara? Porque, cara, em 2015, a gente teve uma crise mundial. Que a onda para nós foi 2016, 2017. Sim. Foi quando eu quase quebrei. Eu voltei pro lugar onde eu trabalhava e perguntei pros caras, eu não consigo atender aqui de volta. Aqueles horários que, finalzinho da manhã, comecinho da tarde. Menos procura, né? Porque eu tinha um negócio, eu não podia virar as costas do meu negócio. Mas eu tinha que... Povoar outra fonte de renda. E aí o meu amigo falou, não, Ivan, você pode sim. Foi quando uma família entrou comigo. E quando uma família entrou comigo, foi diferente, porque assim, o meu trabalho eu vendo planos mensal, trimestral, semestral e anual. E cara, uma família que vem e paga um plano semestral, aquele cara que tá folgando, ele consegue vir pra cima, tomar um ar, verdade. E volta pra baixo. Foi o que aconteceu comigo. Porque nesse caminho todo, o que aconteceu? Em 2013 eu abri um negócio que deu certo, sem experiência nenhuma, só com sonho. Cara, em 2014 eu abri uma segunda unidade. Do mesmo jeito que eu abri a primeira. Sem investimento, sem nada. Cara, e aí eu me deparei no meu problema, que era o quê? Eu aprendi a atender, eu não aprendi a administrar o negócio. Eu não aprendi a ter equipe. E cara, e o meu maior problema em 2015, lógico, foi a crise. Mas foi a falta de experiência. Entendeu? Falta da casca para passar por aquilo. Pra poder passar pra cima. Porque assim, cara, desde que o mundo é mundo, sempre teve governos corruptos. Desde que o mundo é mundo, cara, teve doenças, teve problemas de saúde. Altos e baixos foram... Cara, e não é presidente, não é a doença, não é nada. É você. Com o que você vai entregar. Com o que você está disposto a fazer. O que você se compromete a fazer. E o seu 100% para entregar aquilo. Sem terceirizar aquilo que não é teu. Porque justamente é isso. Cara, por que eu não dei certo? Porque o Júlio estava lá olhando pro meu negócio. Cara, eu não dei certo porque eu não tinha experiência. E ponto. Exato. Se fosse hoje, cara, hoje eu tinha passado por cima. Fácil, rindo. Só que o que acontece? Cara, nem todo negócio bem sucedido, né? Ele é bem sucedido. E eu conversei com um cara há pouco tempo, eu fui fazer um curso uma vez, com o presidente do Instituto Neymar, que hoje é o Joel J, o grande Joel J do Instagram. Joel J, sim. Eu fiz o curso com o Joel falou pra mim assim, Ivan, eu quebrei 3 empresas, sendo que 2 eram uma ONG.
Cara, pro cara quebrar 3 empresas... Cara, por que E uma ONG? E uma ONG. Por que o Joel é bom? Sabe por que o Joel é bom? Ele não nasceu Joel. Ele teve que quebrar alguém, ele teve que quebrar uma empresa para ele se dar bem. E, cara, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, em 2015, cara, eu tinha passado por cima. Entendeu? Mas faz parte da trajetória. Mas quantas pessoas, psicologicamente, moralmente, enfim, aguentam esse tranco de passar por uma primeira quebra e voltar com gás e com força, acreditando que está mais sábio? Sim. E que de repente aquilo foi só um momento e que aquilo não te define. Sim. Eu costumo falar assim, viu? A gente que coloca o que define a gente. Não é porque eu quebrei uma vez que eu vou quebrar sempre. Sim. Aquilo te melhora, e né, aquilo cara? também, né, constrói, cara? Qual que é a né? estratégia? Porque, né, todo mundo tem uma estratégia, até tomar um soco na cara. Exatamente. Isso é verdade. Você entendeu? Tomou a primeira Tomou rasteira. a primeira, bicho, já era. E aí, qual que é a estratégia? Você entendeu? Eu também tinha uma estratégia. A minha estratégia era botar gente pra trabalhar e ganhar dinheiro. Essa era a estratégia. Mas ninguém me falou que eu ia tomar um soco na cara. Você entendeu? E eu tive que aprender sozinho. Isso e mesmo. é difícil, cara. Porque ninguém abre pra fechar. Exatamente. Se fosse pra abrir e fechar, você não... Só que é triste, cara. É muito triste. Eu e Ivan, que sempre consegui ter um equilíbrio nas minhas coisas, que sempre consegui ter paz na minha vida, cara, nascendo pobre, nascendo num barraco de pau, cara, sendo um filho de uma mãe de 6 filhos, que criou 6 filhos sozinho, cara. Eu nunca senti um gosto amargo na minha boca como fechar uma empresa, cara. É a pior coisa que existe. Então, assim, a gente tá falando para empresários. Cara, vai correr atrás, vai estudar, vai entender o negócio. Não vai sentir o gosto amargo na boca. Ele vai vir. Mas ele vai, se você tiver sabedoria, ele vai te fortalecer. Ninguém abre para fechar. Exatamente. Eu queria abrir para fechar. Daí cada semana você abre um negócio. Né? Mas é triste. É triste. Porque você não deposita só dinheiro. Você deposita esperança, sonho, né, cara? Cara, vou mudar de know-how. Sabe? Porque se é só dinheiro, né, sim. cara? Se é só dinheiro, o dinheiro vai e depois você recupera ali. Sim. Beleza, não deu certo. Mas, cara, é um sonho, né? Sonho. Você põe tua vida ali, você põe o ímpeto, né? Você põe o coração, você faz de tudo, trabalha e tal e fecha. Puta merda. É doído. É doído mesmo. É muito triste. Eu falo que eu tive uma empresa também, que eu quebrei. Eu contei, acho que em outro episódio, mas eu tive uma empresa que eu também achei, cara, que ia ser legal pra caramba. Eu já conheci o Emerson nessa época. E, cara, eu quebrei. E assim, bem parecido, também tive, cara, fui filho, não tinha dinheiro não, cara. Vim de família humilde, né? Não tinha grana, né? Acho que nós 3 aqui viemos de famílias humildes. Logicamente, talvez numa proporção, né? Eu não tive vários irmãos, por exemplo, eu tive uma irmã, mas assim, a gente era muito simples, tanto que até os meus 6, 7 anos, 10 anos, eu usava a roupa que eu ganhava dos meus primos usadas. Tênis, eu não tinha tênis novo, eu ganhava meus tênis, né? Então, tudo que a gente conquistou, que o Emerson também, conheço também a história dele, não sei do grau, né, também, mas assim, eu falo que quando eu abri a minha primeira empresa e eu quebrei, cara, eu com 30 anos de idade, hoje eu tenho 42, com 30 anos de idade eu voltava a andar de ônibus. Porque eu tive que voltar também, né? Só que o que a gente aprende nessa? Cara. A gente aprende muito, Sim, cara. lógico. Porque você sai muito mais sábio. Sim. Você fala assim, cara, antes eu era aventureiro, agora sim eu sou empreendedor. E assim, né, o lance de eu ter quebrado, né, cara? Eu vinha ali mal comigo, de dores no corpo. Cara, quando eu decidi fechar, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tem coisa que a gente às vezes Você entendeu? carrega, né? Eu tirei um peso imagina. que eu tava carregando, porque, cara, eu não aceitava quebrar. Eu não aceitava. E assim, tudo que eu comprei, eu dei pros outros. Eu até vendi, mas eu vendi dado. Né, cara? Porque eu não tinha onde guardar. Sim. E aí, cara, é tudo isso que você vai carregando, né, cara? E eu aprendi muita coisa com muita gente. E essa fala, né, de, não quer a empresa, crises, guerra sempre existiu. Sim. Cara, foi um cara que me ensinou a trabalhar, que me ensinou a empreender. Ele falou assim, Ivan, isso vai sempre existir. Mas aqui não, aqui é você. Entendeu? Cara, o ser humano é ser humano desde sempre. A única coisa que mudou é a tecnologia. Sim. Inveja sempre existiu, amor, ódio, Sim. vingança, guerra.
roubo, furto, corrupção. Isso desde a época, cara, desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. A única coisa que mudou é a tecnologia que acompanha, né? Antes andava de cavalo, agora anda de carro. Antes mandava telégrafo, mandava carta, hoje tem celular. Mas a tecnologia, ela só coisa. potencializa algumas Ela potencializa algumas coisas. Ela potencializa. Então, antes, assim, histórias que a gente não sabia, hoje está disponível. Então, hoje a gente compartilha um monte de conhecimento por aí, as pessoas têm o poder e têm o canal para elas falarem sobre elas, o que elas viveram. Sim. Então, E criar novos tipos de negócio, né? Porque imagina, hoje, por exemplo, a gente está aqui no YouTube, a gente está compartilhando a história do Ivan, a gente já teve nosso episódio que a gente compartilhou nossa história, nós contamos as histórias e tentamos levar. É um negócio que você está levando uma palavra para as pessoas, né? Não que, imagina, antigamente tinha menos pessoas, mas como que você sabia da história daquele cara que começou, que você levava a história daquele... Ele Correia, né? Oi, gente! Então, mas assim, a sua história, Vaca, a minha história, a história do Ivan, eu volto a frisar, é inerente a empreender e a construir coisas a chance de dar errado. Sim. É lógico que É 50-50. É 50-50. Você está começando ali, apesar de a gente aprender lá atrás, cava o poço antes de sentir sede, cava o poço antes de sentir... Estratégia, planejamento, né? O melhor momento para consertar o telhado é antes da chuva. Exatamente. A gente aprende isso, só que tem certas coisas que, infelizmente ou felizmente, a gente tem que viver. Sim. Né? Quando a gente não passa perrengue, talvez a gente não valoriza certas coisas, talvez a gente não aprende como deveria aprender. Mas o que eu acho mais complicado de tudo é que você sobreviveu ao perrengue, eu sobrevivi ao perrengue. Mas quantas pessoas desistem? Esse é o pior, Pessoas boas, de ideias boas, que de repente no momento errado, sem muito planejamento, por N circunstâncias acabaram por fracassar naquele momento, só que a pessoa vai lá e ela entende isso como verdade da vida dela. Sim. E por que eu falo que é da vida? Porque ela leva isso para outras questões que não só o empreendedorismo. Sim. Ela se sente fracassada para relacionamento, ela se sente fracassada fora do ambiente profissional, até mesmo se ela volta para a indústria, para a empresa, ela se sente mal. Sim. E fica estigmatizada como perdedor. Eu tive que voltar. A pessoa vai carregar, ela vai carregar, porque assim, cara, você vai carregar com você toda a sua história. Exato. Cara, e você vai carregar também os episódios bem-sucedidos, só que os mal-sucedidos você vai com você. Faz parte também. Faz parte. Só que é assim, né, cara? É o que eu tenho uma filha pequena e eu falo pra ela, o que você valoriza? Porque a vida é assim. O que você valoriza? Cara, perder, todo mundo vai perder. Agora, valoriza os dias de glória. Você entendeu? E não, cara, o caminho é um outro caminho. Você entendeu? Porque acho que cada um tem direito de construir na vida o que ele quiser. Mas ele tem que ter um olhar diferenciado. Exato. Você tem que saber que, cara, tinha um professor que é o Mário Gouveia. Abraço, Mário. Assiste a gente aí, hein? Ele tinha uma frase que ele colocava, acho que era no MSN, acho que era, no Skype, acho que era no Skype. Você puxou a frase dele era assim: um dia você é pombo, outro você é estátua. Porque um dia você está em cima, cara. Sim. Porque assim, nunca você vai só estar em cima. Sim. E nunca você vai estar só embaixo. Sim. Você vai ter essas oscilações da sua vida, cara. Uma hora você vai estar bem, uma hora vai dar merda. Agora, você tem que estar preparado. Sim. Né? E assim, né, que nem falando em negócio aqui, o meu negócio. Hoje eu tô num outro endereço, mas quando eu comecei, cara, sem experiência, eu demorei a entender que 3 meses do ano eu não iria ganhar dinheiro. Exato. Né? Que é sazonal também. Você entendeu? E outra coisa, quando o cara tiver que cortar qualquer coisa, quem que ele vai cortar? Vai. Sou eu. É. Você entendeu? Só que aí vem um outro que eu aprendi com uma outra pessoa. Eu treinei com um cara que era muito bom. Mas o que eu mais admirava nele, assim, era justamente porque, assim, quando as pessoas diziam pra ele assim, cara, eu não vou ouvir mais, ele erguia a pessoa, cara. Ele dizia pra pessoa, não tem problema. Cara, aqui é a sua casa. Amanhã ou depois, quando você quiser voltar, a porta tá aberta. Cara, foi um puta de uma escola, cara. Eu olhar isso, eu vivenciei isso com esse cara. E eu olhava pro cara, ele não ficava bravo com as pessoas. Cara, ninguém fica feliz quando você perde o cliente. Você não pode ficar feliz. Tem que mexer alguma coisa dentro de você. Mas esse cara era bom, porque ele fazia as pessoas entenderem que elas faziam parte daquilo ali. E quando elas queriam voltar, a porta ia estar aberta, cara. Quem faz isso? Você sabe, eu já fiz Pilates há muito tempo atrás,
E eu lembro que teve um momento difícil, eu tive que cortar. Né? E aí a pessoa ela quis me segurar tipo na culpa. Não, porque olha, veja bem, porque você tem que pensar na sua saúde, porque você tem que fazer, você vai deixar. Sabe? Ela tentou mexer no meu psicológico e falou, cara, mas eu tenho que cortar. Né? Então, assim, acho que existem formas de você segurar o cliente e às vezes é legal que o cliente vá. Vai embora. Né? Porque às vezes aí ele vai voltar, entendeu? O cara vem aqui na hamburgueria, às vezes ele come hambúrguer, ele fala, pô, caro, hein? Aí ele vai em outra. Aí ele vai em outra. Aí ele vai em outra. Aí ele volta aqui. Aí ele come e fala, agora eu entendo por que é o preço. Não, e assim, né? Arroz, tem? Todo restaurante tem. Exatamente. Né? Todo restaurante tem. Mas qual que é o tempero desse arroz? Exatamente. É ou não é? Exatamente. É esse que faz a diferença pro negócio, né? O atendimento, né? O tempero. Cara, quem que é o grande diferencial do seu negócio? Eu acho que você tem que pensar isso. O seu negócio ele tem que ter pontos fortes, visíveis. Sim. E pontos fracos, visíveis. Entendeu? E você tem que melhorar. E assim, uma coisa que eu aprendi também, né? Que foi com uma cliente minha, e ela chegou pra mim assim, por que você nunca me perguntou como foi minha aula? Porque eu falei, não, porque eu sei que é boa. Né? Então ela falou assim, cara, você é um cara inteligente. Eu falei, você é um cara inteligente. Mas você quer melhorar a sua aula? Eu falei, cara, começa a perguntar pros clientes aqui como foi, se ele gostou. E aí, cara, ela falou assim, a maioria vai ficar em cima do muro. Cara, e aí eu tive esse prazer de ver a galera em cima do muro. E ela falou assim, aquele que falar alguma coisa que você quiser ir pro combate, é onde você tem que melhorar. Exato. E aí, tipo, cara, foi uma coisa assim que eu também aprendi, né? Eu aprendi porque eu lido com pessoas. Sim. Eu não faço fisioterapia em máquina. Eu não dou aula de pilates para máquina. Ia ser muito mais fácil. Sim. Mas eu dou aula para pessoas. Exato. E as pessoas têm dia que não tá bem, tá tudo bem. As pessoas têm dia que elas não querem vir comigo, tá tudo bem também. Entendeu? Mas o dia que ela for, qual que é a experiência que eu vou proporcionar para ela? Ela tem que sentir parte daquilo. Claro. Se ela não sentir parte, ela não vai. E ela tem que se sentir à vontade para poder, de repente, criticar uma coisa que ela não gostou. Sim. E é uma das coisas piores, né? Falam que existe um estudo aí que uma das piores coisas, o ser humano ele não gosta de criticar e não gosta de receber crítica. Sim. Né? Porque assim, é complicado você criticar. Sim. Porque quem recebe não gosta. Ela está criticando o meu trabalho. Sim. Agora, se a pessoa ela é inteligente, ela tem que saber ter um filtro, né? Porque tem gente que vai criticar o seu trabalho não para te engrandecer, Sim. mas para te botar para baixo. Sim. Aí você tem que ser a sabedoria de falar, isso aqui me agrega, isso aqui não me agrega, Sim. descarta, né? Porque assim, eu lembro, cara, eu falo isso, eu falava isso em aula. Eu falava para meus alunos, gente, vocês têm que parar de mimimi, de quando a gente chega para vocês e fala assim, ó, cara, melhor aqui. Ah, mas só critica, tal. Cara, quando eu era estagiário, na época de publicidade, eu achei o Petrúcio, meu amigo, se ele estiver assistindo também, um abraço para ele, eu falo até hoje para ele, que ele foi um cara que foi muito bom para mim, porque ele era o cara, eu achei o cara que criticava. Eu ia todo mundo, gente, porque eu fazia as publicidades, né, as propagandas das revistas e tal, aí eu levava, gente, o que vocês acharam disso aqui? Aí todo mundo falava assim, nossa, que bonito, mas ninguém sabia me falar uma coisa construtiva. Puta, não tá legal, tem que dar uma melhorada aqui e tal. Aí eu falava um monte de gente, todo mundo falava, eu achei o Petrúcio, cara. Aí o Petrúcio, primeira vez que ele veio, ele falou, tá uma bosta. Aí eu falei, opa, peraí, é aqui que eu preciso encostar. Sim. Porque eu sabia que ele não, que o cara do jeito dele, meio brutão, mas eu vi que ele queria me ajudar. Sim. Ele falou, porque aqui e tal, isso aqui pra gente aqui de engenheiro, isso aqui não tem sentido, tal, melhor. Aí eu levava pra ele e falou, agora sim. Então esse era o cara que eu sempre ia buscar a crítica construtiva, porque ela melhora a gente, não melhora? Não, e aquilo também, né? Porque quando a gente fala de negócio, né, cara, quando você vai empreender, quem mais te ama é quem mais vai te criticar, é quem mais vai dizer pra você que não vai dar certo. Quem mais te ama. E é fogo de aguentar isso, difícil, né, cara? Difícil. E você entender isso também, né? Tipo, cara, eu tenho um amigo que ele me contou pouco tempo atrás. Ele disse que ele já tinha me falado, mas eu não lembrava. E agora ele marcou bastante. Eu trabalhava com o cara dentro de uma academia de musculação. E quando eu falei pro cara que eu ia fazer fisioterapia, ele falou, puta, que merda que ele vai fazer. E aí eu fiz a faculdade, tal. Terminei a faculdade e fui fazer uma pós-graduação. Em seguida. Deu 6 meses e estava na pós. E
Quando eu falei pra ele, pô, eu vou abrir um negócio também, ele falou, puta, o cara, ele vai fazer outra cagada, né? Só que ele falou, pô, o cara, ele é diferente, porque quando ele fala, ele não fala na boca pra fora. Ele faz. Você entendeu? E aí ele falou, pô, Ivan, eu achei que você ia quebrar. E tipo, eu falei, puta, meu, o cara vai fazer uma... E hoje você tem um negócio, né, cara? Porque é justamente isso, é você conseguir fazer isso, sabe, cara? Porque o grande desafio é escutar o teu cliente, é escutar você, é saber onde você quer chegar. Porque vai acontecer muito disso, você entendeu? Sim. O grande desafio é justamente você entender quem que é o seu público, qual que é o seu propósito. Cara, porque cansar todo mundo cansa. E tem direito. Tá cansado? É normal, pega né? as coisas e vai descansar. Isso. Mas não pode desistir. Né? Porque o desistir é mais fácil, né? Mais cômodo. Sim. Muito mais cômodo. E pessoas bem-sucedidas, eu adoro a história de pessoas bem-sucedidas. Porque esses caras passaram perrengue. E esses caras parecem que não cansa, né, cara? Não cansa. E é isso que é o diferencial. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Porque normalmente a pessoa que desiste, ela não engata. Né? Porque, cara, a gente já falou isso aqui, e, velho, parece que tem horas que a vida vai te testando, Sim. cara. Ela vai te testando, parece que ela vai colocando as coisas na E sua assim, vida. né, a que, gente falando de episódio de testar. Cara, eu fiz a pós-graduação em 2012. Foi o momento que eu mais aprendi na minha vida. Sim. Então eu fazia pós lá em São Paulo, na Paulista. E pra mim ir pra São Paulo eu tinha um Monza, 93. Isso 2012. Tubarão. Monza Tubarão. Só quem teve sabe. Só quem teve sabe. E cara, o Monza eu pensava assim, o Monza quebrava em Jundiaí. Ainda bem que a gasolina era barata. Era naquela barato naquela. O Monza quebrava em Jundiaí. O Monza em São Paulo ele me deixava na mão. Ele me deixava na mão aqui em Jundiaí. É. Cara, uma vez eu ia pra pós, cada 15 dias, sábado e domingo em São Paulo. E toda vez que eu ia pra pós, eu pedia pro meu amigo dinheiro emprestado pra pagar o trem. E, cara, eu tava começando na profissão, na fisioterapia, e eu pegava o trem, ia pra São Paulo. Daí chegava lá em São Paulo, descia, tá, pegava o metrô, ia pra faculdade, passava o dia na faculdade e vinha embora. Vinha de trem. Então eu chegava aqui sábado, 9 horas da noite. Daí no domingo, 5 horas da manhã, tinha que ir de novo. E cara, eu com meu irmãozinho morando na minha casa, eu tinha que fazer comida pro meu irmão comer sábado. Daí no sábado à noite eu fazia pra ele comer no domingo, cara, e eu fazia marmita. Eu levava uma marmita, levava um potinho dentro da minha mochila. E meus amigos falavam assim, vamos lá almoçar no restaurante tal. Eu falava, puta gente, eu não vou não, porque eu vou ficar estudando. Eu até ficava estudando, mas eu ficava comendo a minha comida fria que eu levava dentro da minha mochila, dentro de uma sacola. Sim. Pra não cair a comida ainda. E cara, eu dizia pra Deus assim, Deus, eu não tô fazendo a coisa certa. Porque um cara não pode ser quebrado assim, velho. O cara não tem dinheiro pra pagar um metrô, o trem que custava R$1 na época. O cara não tem dinheiro pra comer, velho. E aí, toda semana, antes de eu ir pra pós, eu passava uns perrengues, cara. Mas uns perrengues filha da mãe. E eu ia rezando. E quando eu voltava, cara, eu falava assim, Deus, se eu não tiver no caminho, me mostra. Cara, entrava cliente comigo. E eu não entendia, eu não conseguia entender isso na época. E eu rezava, eu falava, meu, eu fiz muita coisa errada. Eu não sou um cara aqui pra dar certo na vida. E aí, rezava, pedia dinheiro emprestado, fazia comida. Na época, minha namorada falava, Ivan, por que você faz isso? O seu irmão é grande, ele tem que se virar. Eu falava, não, eu tenho que cuidar dele. Pelo menos isso eu vou ter que fazer bem. E, cara, dava tudo errado, acontecia as coisas, eu ia rezando, cara, na semana seguinte entrava o cliente. Então, assim, tipo, cara, persistência. Sim. Persistência. O que eu mais aprendi foi persistência. Justamente porque não é fácil. Não é fácil. Ainda mais para pessoas que vieram do nada, né? Pra quem vem do... E outra coisa, eu não tinha incentivo. Eu tinha um cara que me emprestava dinheiro pra mim ir pra pós. Você entendeu? Vai ver que era o seu anjo da guarda. Você entendeu? Era as suas orações, sim, né? Era o cara. Era o cara que não deixava você recuar. Exatamente. Sim. Cara. Chegava pra ele, cara, eu precisava de R$20. Ele, pum. Já pagou ele, bonitinho. Então, como eu trabalhava pra ele descontava no pagamento, você entendeu? Mas, você entendeu? É isso, cara, é isso. E eu não empreendi quando eu abri uma estrutura. Eu empreendi quando eu saí da faculdade. Sim. Eu empreendi quando eu saí da empresa. Quando eu deixei de ser CLT. Sim. Hoje, se você perguntar, Ivan, você voltaria para uma empresa? Não, porque eu não gostava.
Eu não gostava de estar sentado de frente ao computador, de frente para a parede. Isso nunca me satisfez. O que eu faço me satisfaz. E é isso que é mais importante. Você entendeu? Isso é o mais importante de tudo. O que eu faço me satisfaz. Ivan, Pô, cara, já deu 50 minutos de conversa, velho? 50 minutos de conversa. Caraca, mano. Passa muito rápido. Passa muito rápido. História boa, a gente... Ivan, sempre como praxe aqui no podcast, a gente sempre deixa uma última mensagem para os nossos futuros empresários. Nossos empreendedores futuros aí. Sobre empreendedorismo e por que é bom empreender. Por que você aconselha as pessoas a empreenderem? Primeiro, empreender, para mim, ele não foi uma opção. Ele foi uma falta de opção. Foi aquilo, você vai ter que fazer isso, você vai ter que ali, a sua profissão é isso. Então não foi uma opção. Só que quando eu tava dentro, eu falei, pô, é gostoso esse jogo. Esse jogo é bom, velho. Dá pra brincar, né? Dá pra brincar. E assim, né, cara, pra um cara, eu sou muito competitivo. Então, pra quem é competitivo como eu não aceito perder. Entendeu? É verdade, Nossa, eu já joguei capoeira uma vez com esse cara na roda que eu apanhei, velho. E aí, o grande lance... Você não foi com a estratégia de levar uma na cara. Eu não fui com a estratégia de levar uma na cara. E aí vem esse lance, né, do empreendedorismo. É o olhar diferenciado, é todo dia aprender alguma coisa nova. E não precisa ser na universidade. O cara do cachorro quente da esquina da sua casa, ele tem a lição boa para você. Então, as lições boas eu aprendi não foi na universidade. Fiz vários cursos, fui no Sebrae, você entendeu? O Sebrae, na época que eu fui, ele não falava para as pessoas da saúde, e eu disse que eu era um investidor, você entendeu? E eu entrei no Sebrae com essa história de ser investidor. E aprendi muita coisa lá, que eu uso até hoje, que eu boto em prática no meu negócio, mas, assim, cara, ter um negócio é persistir, é aprender, é ter um olhar diferenciado, é conversar com todo mundo, é tentar agradar o seu cliente ali no final. É justamente isso que faz a pessoa empreender. E é esse o conselho que eu deixo para todo mundo. Saber ouvir, saber olhar, aprender bastante. E antes de qualquer coisa, volta para trás sempre. Quando a lição ficar muito pesada, volta para trás, olha de onde você começou, onde você quer chegar. Exato. Beleza? Beleza. Gente, Luiz, agradeço mais um episódio. Ivan, agradeço pela participação. Obrigado a você. você. E a gente fica por aqui, mais um episódio do De Pouco em Pouco, onde a gente fala de empreendedorismo, mas não o glamour de quando já deu certo. A gente quer conhecer sempre a história antes de tudo dar certo. É isso, gente. Até a próxima. E não esquece de se inscrever no nosso canal, né? E a gente agradece aí, Guilherme, os nossos convidados, né? E obrigado, Ivan. Obrigado a vocês aí. Valeu. Com a gente e valeu. Obrigado. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu.